Preparações antes do ataque. Parte 2. Quarto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 7 e 14. As integrantes da Rosa Azul haviam entrado na fortaleza no início da manhã. Cada uma carregava um saco grande, que fizeram ruídos metálicos quando colocados no chão. Os sacos continham todos os seus equipamentos, afinal, entrar no Palácio Real trajado para a guerra não era muito apropriado. Depois de se livrar da bagagem pesada, o grupo rodeou os ombros. Renner olhou gentilmente para elas, e sua líder de equipe, Lakius Alveindalia Indra, perguntou: vai ter algum dever de princesa para exercer mais tarde? Renner quase não tinha influência, mas ela ainda tinha suas responsabilidades como princesa. Não se preocupe. São assuntos que podem esperar. Vai ficar tudo bem. Ah! Uma expressão maliciosa surgiu no rosto de Lakius. Da mesma forma, Renner respondeu com um olhar travesso, que então se transformou em riso desenfreado. Lakius. Quando estiver pronta, gostaria que você cuidasse desse assunto o mais rápido possível. Por quê? Ontem disseram que atacaríamos um local por vez. Não vai ser assim? Perguntou Evilei, a lançadora de magia mascarada. Ela não havia removido a máscara que escondia seu rosto nem mesmo no Palácio Real. Ela não havia sido censurada por uma roupa tão suspeita, pois era uma aventureira rank adamantite, a elite da humanidade, e também porque sua líder de equipe, Lakius, era um membro da nobreza. Algo inesperado aconteceu ontem à noite, então sinto que precisamos mudar parte do plano. Acontece que Renner descreveu o ataque dos bordéis da noite anterior. Klim ficou parado por trás de Renner, e as integrantes da Rosa Azul o olharam com respeito. Ser respeitado por pessoas tão poderosas o fizera sentir coceira. Entrar no bordel e salvar as pessoas de seus confins infernais não foi orquestrado e executado inteiramente por Klim. Ele tinha meramente pego emprestado a força dos dois homens. Francamente falando, Klim não fez nada digno de elogios. Em vez disso, ele se sentiu desapontado consigo mesmo. Ele não havia sido repreendido por sua ação imprudente, e independentemente disso, o plano não havia sido cancelado, apenas alterado. Esse fato o deveria fazer sentir-se aliviado, mas por sua vez apenas sentiu que ficou em uma situação mais trágica. Mandou bem, virgenzinho. Isso mesmo, a Gagaran tem razão. Apreender um membro dos 6 braços é uma vitória e tanto. Rei morto-vivo, da Vernosh. Corte espacial, Pechurian. Cimitarra dançante, Edstrom. 1000 mortes, Malmvist. Diabo das ilusões, Suculent. E então o líder deles, demônio de batalha, 0. Tia recitou tranquilamente cada nome. Da Vernosh é implícito o que ele é. Disse que esse tal de Pechurian é capaz de derrotar até inimigos distantes. Edstrom pode habilmente usar armas mágicas especiais. Malmvist é um esgrimista que usa lâmina envenenada, adepto de estocadas. Suculent já foi apreendido. E 0 dá socos poderosíssimos, se destaca muito no combate desarmado. Cada um deles é equivalente a um aventureiro adamantite. Capturar um deles já é uma grande ajuda pra gente. Trabalho incrível, Klim. Ainda assim, foi uma grande sorte que você conheceu o Brahim Unglaus e ele ainda lutou ao seu lado. Klim concordou com esses dizeres. O Unglaus já duelou com o Gazef Stronov, então se ele realmente derrotou Suculent em um único ataque, isso realmente prova a habilidade dele. Mas e o tal mordomo que mencionou? Estou mais interessada em como ele conseguiu fazer as coisas que disse. Comentou Evilei. Eu não peguei o endereço do Seba-sama. Klim. Ele não te contou porque estava cauteloso, ou você ficou constrangido demais para perguntar, qual dos dois? Ambos, Evilei e Sama. Talvez ele dissesse se eu perguntasse. Mas foi o Seba-sama que ofereceu ajuda, apesar de que fui eu quem o envolveu nisso, e eu não queria saber de nada que pudesse lhe causar problemas. Você leva as coisas a sério demais. Sem sombra de dúvidas. Disseram as gêmeas o medindo da cabeça aos pés. Eu só não entendo como nunca ouvi falar de uma pessoa tão incrível antes. Com a observação de Evilei, Klim pôde sentir a repentina cautela de todos em relação a Sebas. Quando estava prestes a responder, Lakius bateu palmas algumas vezes e o clima no ar mudou.
Tudo bem, vamos deixar isso de lado por um momento. Se não fosse por ele, não teríamos encontrado a exata localização do bordel e não teríamos capturado o chefe da divisão de escravatura, Cocodol. Tanto Klim, quanto nós, estamos em dívida com ele. É isso mesmo, Laqueus. Então, princesa. Você disse que mudaria parte do plano. Isso significa que atacaremos um novo local? Sim, Evilei-san. Eu estava esperando atacar vários pontos de uma vez por hoje e levá-los ao chão de uma vez. Eles vão ganhar se demorarmos muito. O ambiente estava em silêncio. Apenas a Rosa Azul participaria dessa operação. Elas insistiram em tomar os alvos um após o outro devido a essa falta de mão de obra. Mas princesa. Eu acho que deixamos claro antes, mas não temos pessoas suficientes. Alguém concordou em nos ajudar no meio da noite? Não podemos contratar aventureiros para isso, podemos? Um dos pilares da fundação da Guilda dos Aventureiros era defender a humanidade contra ameaças externas. Assim, havia uma regra não escrita na guilda de que eles nunca se envolveriam em disputas entre humanos. Caso contrário, as guildas de aventureiros de vários países não seriam capazes de ultrapassar as fronteiras nacionais e ajudar-se mutuamente. Portanto, se a guilda julgasse que seu envolvimento em determinado assunto resultaria em seu envolvimento com uma rivalidade perpétua, eles pressionariam seus aventureiros a cumprir essa regra não escrita. Isso se aplica mesmo a intervenções onde vidas estivessem em jogo. A pressão que a guilda podia aplicar incluía advertências, desestimulando trabalhos futuros por nome e, no pior dos casos, expulsão da guilda. Como resultado, houve alguns aventureiros que se envolveram em atividades ilegais, tornando-se parte de grupos conhecidos como trabalhadores. Além disso, havia rumores de que a guilda empregava assassinos particulares para perseguir aqueles que violassem as regras consecutivamente. A Rosa Azul ter começado sua oposição a 8 dedos foi uma clara violação dessa regra não escrita, mas como eram aventureiras no pináculo da humanidade e sem dúvida representantes da guilda, não havia como serem expulsas. Assim, suas ações receberam aprovação tácita. Entretanto, a única razão pela qual tinham sido perdoadas por essa transgressão, fora devido a serem elas a fazê-lo. A coisa mais estúpida que podemos fazer é envolver a guarda da cidade para aumentar nossos números. Essa gente tem muitos na folha de pagamento. Tudo o que podemos fazer é deixar para que limpem o que sobrar. Caso contrário, haverá problemas. O mesmo que contratar tropas das famílias nobres. Não podemos pedir ajuda quando não sabemos quem se deita com o inimigo. As únicas pessoas em quem podemos confiar são os Tronoff e os homens leais a ele. Não, nem sabemos quantos de seus guerreiros podem ser confiáveis. Levando pelo lado prático, sim. Enfim, não há muito que possamos fazer. Não sabemos exatamente até onde a influência dos nossos inimigos vai. Ainda assim, se não fizermos nada além de investigar, o reino vai acabar desmoronando. Não podemos remediar o problema quando temos pedidos de ajuda de todos os lados. Renner assentiu quando ouviu as reclamações de Laqueus. A interferência do Império só agravou o tumulto dentro do reino, e a corrupção era como uma doença lentamente matando seu hospedeiro. Klimb estreitou os olhos, como se tivesse vislumbrado o sol. Afinal de contas, sua amada mestra insistia em lutar apesar das terríveis circunstâncias. E novamente, Klimb percebeu que ela era a única capaz de governar o reino e conceder felicidade às massas. Sua lealdade para com ela se fortaleceu ainda mais. Contudo, havia aqueles que não entendiam esse ponto e decidiram que tudo o que a princesa tinha que ser era uma decoração. Seu único propósito era posar e cuidar da beleza. Klimb fervia de raiva contra essas pessoas, principalmente os nobres, e suas mãos se fecharam em punhos. A voz adorável de Renner filtrou em seus ouvidos e dispersou sua raiva, e ele mais uma vez se comprometeu em ouvir a conversa. Você está certa. Por isso, pensei em pedir ajuda a um nobre de confiança. Conhece nobres confiáveis, princesa? Conheço sim, Evilei-san. Não há muitos, mas eu conheço alguém em quem se pode confiar. Ah, e quem seria, Renner? Não duvido do seu julgamento, mas não faz sentido que sejam confiáveis se não puderem fazer nada por nós. Também não há garantia de que será capaz de reunir tropas suficientes de seu domínio.
Eu não acho que seja um problema. Além disso, o capitão guerreiro estará envolvido. Assim é aceitável. O capitão guerreiro é um homem confiável. Ou melhor, se ele estivesse em conluio com a 8 dedos, poderíamos dar adeus a qualquer esperança. Klim, vá chamar o Marquês Raeven, por favor. Ele estava presente na última reunião, é bem provável que ele ainda esteja na capital real. O Marquês? Eu o vi na companhia do príncipe. Certamente. Marquês Raeven correspondia a todos os critérios para o homem de que precisavam, exceto por sua confiabilidade. Ele fazia parte dos 6 grandes nobres, aqueles cujos bens, entre outras coisas, superaram os de outros nobres com vasta vantagem. No entanto, não havia provas de que Raeven não estivesse em conluio com a 8 dedos. Até era de se supor que sua riqueza pode ter sido o resultado do suborno da 8 dedos. No entanto, Klim prontamente rejeitou essa noção. Renner, sua mestra, a mais sábia de todas as mulheres e a que mais merecia respeito, havia escolhido esse homem. Sendo esse o caso, Marquês Raeven certamente era confiável. No entanto, em contraste com Klim, as integrantes da Rosa Azul pareciam descontentes. Princesa. Tem certeza que dá para confiar nesse tal Marquês aí? Dizem por aí que o Marquês Raeven é como um morcego. Sim, um morcego que vai e volta entre as facções real e nobre. Tudo o que ele faz é para benefício próprio, é bem provável que o dinheiro sujo da 8 dedos mova seus interesses. Eu não quero que ele vaze informação sobre nós, princesa. Quando a desaprovação foi despejada em pratos limpos, um alto bater de palmas cortou o ar. Laquius o fez. Já chega, todas vocês. Renner, não posso negar que o Marquês Raeven não deixou uma boa impressão em mim. Ele é realmente confiável? Eu não posso garantir isso. Inclusive acredito que ele recebeu dinheiro da 8 dedos. Todos os presentes ficaram surpresos, e tinham olhares confusos em seus rostos. No entanto, alguém ponderou uma possibilidade e perguntou: está tentando espalhar informações falsas para manipular o inimigo? Poderia dizer que haverá assassinatos. Espalhe notícias que há um velho que é um assassino renomado, isso deve desviar a atenção do pessoal da segurança. Renner negou a sugestão de assassinato. Não é isso, Tina-san e Tia-san. Eu acredito que algumas pessoas não ajudarão a 8 dedos mesmo se forem pagas, entendeu? Podem puxar minha orelha se isso se provar um erro. Klimb. Vá buscar o Marquês Raeven. Ele deve estar disposto a me encontrar uma vez que conte a ele sobre a destruição do bordel e a captura do traficante de escravos. Os olhos de Klimb se moveram, verificando a luz do lado de fora da janela. O sol da manhã estava quase ofuscando, e pareceu um pouco cedo acordar alguém. No entanto, não se podia esperar que um dos grandes nobres estaria sempre à disposição, por isso, a melhor oportunidade seria marcar uma reunião quanto antes. Devemos mesmo falar sobre a captura do chefe do tráfico de escravos? Como seu servo, acredito que talvez seja melhor manter isso em segredo por enquanto. René respondeu que precisava jogar esse trunfo para forçar uma audiência, mas certamente nem mesmo um grande nobre poderia recusar o chamado de uma princesa. Concluiu Klim, que achava melhor guardar isso para um as na manga. René negou a opinião de Klim. Precisamos colocar as coisas a limpo se quisermos que ele esteja do nosso lado. Fazer isso será a melhor prova de que confiamos no Marquês. Não me admira. Klim assentiu e depois se curvou respeitosamente. Seu servo entende. Então, convocarei o Marquês Raeven imediatamente. Por favor, o faça, Klim. Bem, como isso vai levar algum tempo, vamos tomar chá? Quarto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 9h37. A equipe Rosa Azul acreditava que levaria algum tempo até que o Marquês Raeven comparecesse. Elas estimaram que ele viria por volta do meio-dia. Por ser um nobre, ele tinha um cronograma fixo a cumprir, que consistia em grande parte em encontrar-se com outros nobres. Se o rei o convocasse para uma audiência, ele iria imediatamente, mas no fim, Renner era apenas uma princesa sem influência. Ela estaria no fim da lista de prioridades de Raeven. Portanto, quando Klim retornou mais cedo do que o esperado, todas pensaram por um momento que ele havia sido acossado à volta.
Assim, elas tiveram que fazer um grande esforço para esconder os olhares de surpresa quando viram as formas de dois homens atrás dele. Um deles era, claro, Marquês Raeven. Sua aparência era, em uma palavra, impecável. Suas roupas justas eram feitas de pele de algum animal raro, possivelmente alguma besta mágica, e costuradas com fios de ouro formando padrões bem trabalhados. O bordado em torno de sua gola e seus botões da frente era de acabamento requintado. Além disso, era certo que os mesmos tinham minúsculas gemas engastadas neles, dada a maneira como captavam e refletiam a luz. Seu colarinho alto escondia completamente seu pescoço esguio. Essa era uma roupa de primeira classe, que era inegavelmente adequada à sua pessoa. Ele era a própria imagem de um membro dos 6 grandes nobres do reino. E então havia um homem ligeiramente rechonchudo. Quando Renner o viu, ela exclamou em surpresa. Oni-sama! Olá! Se não é minha irmã de outra mãe. Você parece bem, ó, e veja só quem temos aqui, Alvein, a renomada Rosa Azul. Que maravilha! E pensar que nos depararíamos com tantas aventureiras adamantite aqui. O homem que viera sem ser convidado se dirigira a todos com uma voz alegre não era outro senão o segundo príncipe, Zanak Valeon e Gana Hili Vaiself. Laquius fez uma reverência para ele e Zanak respondeu com um grande aceno de mão. Ouvi dizer que seria uma conversa sobre algo muito interessante, então vim ver do que se tratava. Eu vim em resposta à convocação de Renner Denka. Sim. Obrigada por se dar ao trabalho de vir, Marquês Raeven. Por favor, levante a cabeça. Renner levantou-se de seu assento quando viu seu irmão mais velho, um com status mais elevado do que ela, fazendo sua entrada. Marquês Raeven tinha um sorriso frio no rosto enquanto se endireitava. Seu sorriso era muito sinistro, e isso fazia as pessoas pensarem que ele era muito assustador. Todavia, por alguma razão, parecia perfeitamente adequado para ele. Isso não desagradou os olhares de quem o observava. Então, quanto aos demais, se importariam em ir para a sala adjacente por um tempo? Entendido, Oni-sama. Laquius, Klim, me desculpem, mas poderiam ir até a porta ao lado? Claro. Com essa resposta curta, Laquius indicou que suas colegas deveriam recolher seus equipamentos. Elas provavelmente iriam se equipar na sala ao lado para evitar perder tempo. As 5 integrantes da Rosa Azul e Klim concordaram em uníssono antes de entrarem na sala adjacente. Depois que os assistiu sair, Renner pediu que as 2 pessoas restantes se sentassem. Por favor, sente-se aqui. Sim, Renner Denka. Claro, irmãzinha. Um deles se jogou no assento, enquanto o outro se acomodou graciosamente. Renner serviu uma xícara de chá e colocou-a diante de Raeven. Estou honrado que Vossa Alteza pessoalmente me sirva uma xícara de chá. Pode estar um pouco frio. Espere que me perdoe. Ei, onde está o meu? Zanak olhou infeliz para os 2 apreciadores de chá. Ah, mas Oni-sama, pensei que não gostava de chá, estava errada? Verdade, eu não sou fã de água colorida. Ainda assim, parece que algo está faltando se eu não tiver nada para molhar minha garganta. Então farei com que a empregada traga alguma coisa. Suco de frutas serve? Chá já basta. Não há necessidade de deixar notícias vazarem. Eu duvido que as empregadas terão tempo para relatar às suas famílias se fizermos nossa jogada ainda hoje. Mas você deve ter cuidado. As mulheres têm mania de falar demais, afinal. Em particular, as empregadas que servem no Palácio Real, o dom delas é espalhar fofocas rapidamente. Renner sorriu, depois serviu uma xícara de chá e colocou-a diante de Zanak. Então já fez uso da rede de inteligência das empregadas, não é? O que quer dizer? Ah, não é nada. Com isso, Zanak tomou um gole de chá. Ah, que amargo, disse ele enquanto mostrava a língua. Ainda assim, Vossa Alteza. Qual é o assunto que precisa ser discutido tão cedo? Dito isto, seu servo agirá o mais rápido possível. Apenas precisa dizer o que fazer. Obrigada. Então serei direta já que o tempo está apertado. Eu desejo seu intelecto emprestado. Depois de tossir brevemente, ela não perdeu tempo em chegar ao que desejava. Os olhos estreitos do Marquês Raeven se abriram ligeiramente, cheios de surpresa. No entanto, ele se recuperou quase instantaneamente e escondeu sua consternação.
Meu intelecto, já que é a vossa alteza que pede, mas seu servo teme que ele não será capaz de corresponder às suas expectativas. Eu acho que vai se sair bem. Afinal, duvido que alguém seja mais capacitado em assuntos da corte. Marquês Raeven. Marquês Raeven e o príncipe trocaram olhares. Nas lutas pelo poder político, René raramente se envolvia. Então, o que ela quis dizer com assuntos da corte? Marquês Raeven sorriu sem jeito. Ele sabia muito pouco, e pensar muito sobre o assunto só levaria a uma conclusão estranha. Isso era óbvio. Ele decidiu adiar sua decisão até aprender mais. E o que gostaria que seu servo dissesse? Eu gostaria de perguntar se alguém como você, como um defensor secreto da facção real, ou melhor, como aquele que mantém toda a facção real unida, poderia mobilizar as forças da facção. Dado o olhar no rosto do Marquês Raeven, alguém poderia ser perdoado por pensar que um encantamento de repente tinha sido lançado na frente de seu rosto. A maioria das pessoas que presenciasse isso ficariam chocadas, pois Marquês Raeven dificilmente deixava transparecer suas reações. Ainda assim, sua reação foi compreensível. Qualquer outro nobre poderia rir disso, mas essa era uma verdade até então oculta. As pessoas pensavam que Marquês Raeven era como um morcego, voando de um lado para o outro, mas a verdade era que ele estava guiando a facção real e afastando quaisquer conflitos em potencial que pudessem rachar o país em dois. Sua cruzada pessoal foi, em maior parte, para manter o país inteiro. O reino teria desmoronado há muito tempo sem alguém como Raeven por perto. Zanak respirou fundo. Ele já havia percebido que Renner, com seu intelecto inimaginável, era como um lobo em pele de cordeiro. Entretanto, ela era como uma prisioneira no palácio real, sem olhos para ver, ou mãos para agir sob sua vontade. Como ela entendera a verdade nessas circunstâncias? Ninguém mais no reino sabia a resposta além de Zanak. Ambos chegaram a suspeitar que ela estava apenas blefando, mas rejeitaram essa possibilidade quase imediatamente. Renner falou como se explicasse um fato mundano. Ambos sabiam muito bem identificar falsidades por trás de sorrisos, mas a atitude de Renner não parecia uma encenação. Nesse caso, como exatamente ela descobriu sobre isso? Renner parecia pensar que uma explicação adicional era bem-vinda. Ela ignorou a expressão chocada do Marquês Raeven e calmamente continuou. Ou melhor, talvez eu devesse ter perguntado a um dos dois membros da facção real, mas o Marquês Blumrush tem secretamente transmitido informações ao Império, não? Isso significa que... Como é? Um momento por favor, Vossa Alteza. Zanak murmurou com voz rouca, mas os olhos de Raeven se abriram e ele gritou. Marquês Blumrush. Já sabia, não é? Afinal, não foi por isso que tentou impedir que o ilustríssimo Marquês soubesse demais? Os dois ficaram olhando Renner sem dizer uma palavra. Tudo o que viam era uma linda garotinha, que calmamente disse: Estou errada? Você é. Marquês Raeven foi tão dominado que esqueceu de se dirigir a ela como Vossa Alteza. Todas as suposições de Renner estavam corretas. Apenas Zanak e Raeven sabiam que o Marquês Blumrush, um grande nobre da facção real, havia traído o reino. Eles mantiveram silêncio sobre sua traição para prevenir que o equilíbrio entre as facções se desfizesse. Marquês Raeven tentava desesperadamente manter isso longe da facção nobre e inventara todo tipo de esquemas para impedir que o Império soubesse disso. Seus esforços deveriam ter sido perfeitos, isso era o que ele pensava até agora. Zanak só sabia disso porque Raeven lhe dissera. Então, como um canário enjaulado descobriu isso? Ao imaginar, Zanak ficou arrepiado. Como você descobriu? Só escutei uma coisinha aqui, outra ali. Às vezes as empregadas cochicham por aí. Quão confiáveis eram as fofocas das empregadas? Uma opinião inacreditável encheu a mente de Raeven. E então, depois de filtrar suas memórias, ele pôde concluir que, o que Renner disse, o que havia aprendido através das fofocas das empregadas, tinha uma precisão absurda. A garota diante dele havia peneirado uma montanha de detritos e garimpado os diamantes brutos, e ainda os transformara em um colar de pedras preciosas. Assim sendo, monstro. Ele entoou em voz baixa a palavra que mais fazia jus à mulher conhecida como Renner.
Foi alto o bastante para Rener ouvir, mas tudo o que ela fez foi sorrir, sem repreender o Marquês Raeven por sua grosseria. Ele abandonou a linha de pensamento que vinha seguindo até agora. Ela merecia ser tratada com tal honestidade. E suas lembranças do passado estavam corretas. Seu servo entende. Então, eu proponho entregar meu coração a ti. Se opõe, meu príncipe. Depois de ver Zanak acenar com a cabeça, Marquês Raeven se endireitou e olhou Rener no rosto. Sua atitude agora parecia bastante similar a Gazef quando juramentou sua espada. Contudo, antes disso, seu servo deseja dirigir-se à verdadeira Rener Denka. Seria possível? O que quer dizer? Rener perguntou inocentemente, como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. Há muito tempo, seu servo testemunhou os dizeres de uma menininha. Foi incrível como ela falou palavras de sabedoria sem igual. No entanto, seu servo demorou muito para entender o significado e o valor daquelas palavras. A voz do Marquês Raeven ecoou pela sala silenciosa. Era uma menina cujas palavras desafiavam a compreensão. Quando seu servo viu essa menina, que era vista como incompreensível pelos outros, por um momento fugaz, seu servo viu uma pessoa perigosa. Perigosa? Rener perguntou calmamente. Sim. Seu servo apenas viu de relance. A princípio, inclusive, pensou não ter passado de imaginação. Foi um olhar vazio, tão vazio que não se importava com o mundo, pois desprezava todos que viviam nele. O clima na sala era muito diferente de antes, e um calafrio pareceu se espalhar pelo ar. Marquês Raeven encolheu os ombros como se quisesse se proteger. No entanto, após um piscar de olhos, tudo o que viu foi uma tenra criança com a mais pura aura de inocência. Naquela época, seu servo acreditava que estava enganado, portanto, Vossa Alteza. Eu queria saber se poderia me mostrar sua verdadeira natureza, perfeitamente escondida de todos nós. Ambos olharam um para o outro. Parecia que um par de serpentes estavam se contorcendo e lutando entre si. E então, os olhos de Rener perderam o brilho. Marquês Raeven sorriu friamente, como se tivesse visto algo nostálgico. Ah, como eu pensava, era esse mesmo. Zanak começou a suar frio enquanto sua irmãzinha, que tinha um sorriso puro e adorável em seu rosto, de repente se transformou em um monstro assustador. Não, na verdade, ele já havia sentido seu rosto verdadeiro nojento sob sua linda aparência. No entanto, ele havia suposto que Rener desejava tomar o poder para si, ou até mesmo destruir o reino que a mantinha prisioneira. Ela não era como ele. Ela era algo a mais. Como eu esperava, Rener Denka. Os olhos de Vossa Alteza são como os que eu recordo de minha memória. Estava apenas fingindo todo esse tempo? Não, Marquês Raeven. Eu não estava fingindo. Na verdade, estou satisfeita. Vossa Alteza talvez se refira ao seu soldado, Klimb. Ah, sim. Tudo isso graças ao meu Klimb. Minha nossa. E pensar que aquele garoto poderia realmente mudar a Vossa Alteza, seu servo pensava nele como nada mais que uma criança. O que ele significa para Vossa Alteza, se é que posso perguntar? Diz o meu Klimb. O olhar de Rener vagueou, olhando para o ar. Ela estava pensando em quais palavras poderia usar para descrever seu valor aos presentes. Rener Thierry Chardelon Riley Weiself. Se houvesse apenas uma palavra para resumir todo o seu ser, essa seria dourada. Essa palavra derivou de sua beleza ofuscante. No entanto, muito poucas pessoas sabiam que ela possuía talentos que superavam até mesmo sua boa aparência. Seus talentos estavam no pensamento, perspicácia, observação, inovação, compreensão e afins. Todas as suas faculdades mentais eram anormalmente bem desenvolvidas, em outras palavras, ela era um gênio. Ser abençoada com tal intelecto só poderia ser descrito como um presente dos céus. Suas deduções pareciam vir de lampejos de inspiração para os outros, mas a verdade é que foram reunidos a partir de inúmeros fragmentos dispersos de informações, reunidos por seus extraordinários poderes de observação. Com toda probabilidade, ninguém no continente poderia se igualar às suas habilidades mentais. Se alguém fosse pressionado a encontrar um igual para ela, então teria que olhar além da raça humana. No entanto, muito poucas entidades estavam em seu nível, mesmo entre esses seres sobre-humanos.
Em Nazarick, apenas Albedo, a supervisora guardiã que podia administrar os vassalos de cada andar, bem como Demiurgo, possuidor de um intelecto diabólico que ultrapassava o conceito de competente em todos os aspectos da administração nacional, militar, interna e externa, podia ser considerado a par com ela. Os seres humanos muitas vezes consideraram as questões de suas próprias perspectivas. Desse ponto de vista, pode-se dizer que pessoas estranhas ou prodigiosas eram meramente rótulos aplicados pelos plebeus. Dito isto, ela tinha uma falha. Ela não conseguia entender o porquê entendia essas coisas, mas outras não. Talvez alguém em seu nível pudesse apreciar o quanto ela realmente era dotada. Se fosse esse o caso, o resultado provavelmente teria sido diferente. No entanto, não havia ninguém assim por perto. No final, quando uma menininha falava de coisas que deixava quem as ouvia sem jeito, a reação natural era o medo. Renner era muito fofa quando criança e por isso não era odiada. Em vez disso, foi mimada até demais. Mas o fato de ninguém entender o que ela dizia teve um efeito extremo em seu desenvolvimento mental. O coração da menina começou a deformar-se com o passar do tempo. Talvez seja mais fácil descrever esse fenômeno como a solidão do gênio. Presa em um ambiente onde não havia mais ninguém como ela, o estresse que teve que suportar aumentou sem encontrar limites. Por um tempo, ela nem mesmo conseguia se alimentar. Vomitava tudo o que comia. Aqueles que viram a princesa ficar mais magra e anoréxica a cada dia sentiam que ela não demoraria muito para deixar esse mundo. Se não fosse por ter adotado um cachorrinho, essa previsão poderia se tornar realidade. Mesmo que ela tenha suportado de alguma forma, o que retornou ao seu corpo pode muito bem ser algo como rainha demônio. Sendo assim, tomaria decisões através da lógica fria e matemática, fazendo com que os poucos sofressem em prol de muitos. Naquela época, era apenas uma fantasia passageira. Ela havia saído com seus guardas em um dia chuvoso para levantar o humor, e então a garota encontrou um cachorrinho que estava morrendo. O cachorrinho olhou para ela, sua mestra, com uma expressão estranha em seus olhos. Que olhar sincero, ela pensou. A expressão em seus olhos era de reverência inocente. Ela estava acostumada a outras pessoas que a olhavam como uma esquisitice e estava acostumada com pessoas olhando para ela em adoração. No entanto, ela não conseguia entender o olhar nos olhos do cachorrinho. Naqueles olhos sinceros ela viu repulsa, surpresa, prazer, emoção e um ser humano. De fato, naqueles olhos, ela viu um ser humano como ela. O cachorrinho que a menina pegou se tornou um menino e depois um homem. E mesmo depois de se tornar um homem, aqueles olhos espreitavam através dela com a mesma pureza ofuscante. Todavia, já não a incomodava. Graças àqueles olhos, ela podia falar com os outros como uma pessoa normal. Ela poderia coexistir com as formas de vida inferiores e vulgares ao seu redor. Agora, o mundo de Renner estava completo desde que Klimb estivesse nele. Klimb, 1. Se eu pudesse me juntar a ele. E se eu pudesse acorrentar o Klimb e cuidar dele como um animal de estimação, ter a certeza de que controlaria cada passo dele, seria a melhor coisa do mundo. O ar ficou ainda mais tenso. Até o Marquês Raeven ficou chocado, isso para não falar de Zanak, o meio-irmão de Renner. Eles pensavam que a mulher mais bela do reino teria apenas uma fantasia infantil. Não, isso foi apenas uma percepção errada. No fim, não deveriam ter esperado qualquer tipo fantasia melosa vindo da verdadeira princesa Renner. Ainda assim, não esperavam que ela fosse tão longe. Ela nem mesmo se sentiu consternada ao declarar suas paixões desvairadas. O que ela disse estava completamente imaculado de qualquer bom senso. Eu entendo. Então essa é a sua verdadeira natureza. Como devo dizer, quando você era jovem, eu sentia que tinha alguma coisa errada, era como abotoar uma roupa com algum botão na ordem errada. Mas agora compreendo perfeitamente sua anormalidade. Jura, Oni-sama? Não acho que fiz nada de anormal. Não é só continuar com ele? Ninguém vai se opor a Vossa Alteza, não, ainda pode ser difícil. A menos que tenha ajuda. Disse Marquês Raeven. Claro que será. Vai ser muito difícil realizar meu sonho, mantendo a fachada de princesinha tola, mas também não quero forçar nada.
Eu quero acorrentá-lo e cuidar dele como um cachorro, quero que ele olhe para mim com aqueles olhos. Poucas pessoas gostavam de ouvir sobre os fetiches sexuais alheios. Marquês Raeven não pôde deixar de querer cambalear alguns passos para trás depois de entrar em contato com a alma da mulher chamada Renner. Como um cachorro. Significa que não o ama, Vossa Alteza? Renner virou um olhar incrédulo e desdenhoso para o Marquês. Mas é claro que eu o amo. Eu amo o jeito que ele me olha. E eu amo o modo como ele me segue para onde vou, como um bom cachorrinho. Acho que não entendi bem. Mas isso não é amor, irmãzinha. Eu acho que o amor pode assumir muitas formas. Mil desculpas, mas acho este tópico muito difícil de seguir. Eu não preciso que me entenda. Desde que saiba o quando eu o amo e me importa com ele, já me dou por satisfeita. Ela é doida. Eles tinham noção que sua mente era distorcida, mas não esperavam que fosse a tal ponto. Os dois olharam um para o outro, diante dos olhos da princesa com a mente anormal. Ambos ficaram sem saber o que fazer. Eles ouviram que a princesa havia se apaixonado por um soldado comum e esperavam que isso se transformasse em uma questão de importância nacional. No entanto, o que ouviram foi muito mais ridículo do que esperavam. Bem, esses seus fetiches são. Não é fetiche. É apenas amor. Renner parecia estar reprovadoramente interrompendo as palavras de Raeven e ele resistiu ao impulso de retrucar. Certo, é amor então, tudo bem. Nas atuais circunstâncias, a união de Vossa Alteza com o Klimb. Bem, talvez se ele receber um título digno de ser, talvez. É impossível. E digo mais, se algum outro nobre sequer sonhar com isso, você se casaria imediatamente com algum herdeiro nobre. Nosso irmão mais velho está envolvido com a facção nobre até o pescoço, tenho certeza que ele vai escolher algum dos nobres de lá. Eu sei disso, Onii-sama. Se nosso irmão mais velho assumisse o trono, meu casamento seria a primeira coisa que ele faria. E acredito que já discutiram esse assunto de antemão. Afinal, há um nobre que fica me olhando como se eu já fosse dele. Seu servo crê que ele quer sua mão em troca de ingressar na facção nobre. Sim. Ainda assim, quando se pensa a respeito, meu sonho de estar com o meu Klimb ainda está longe. Mesmo que receba um título, ele seria um barão na melhor das hipóteses. E mesmo que de alguma forma ele receba um título melhor, jamais deixarão uma princesa se casar com alguém de berço pobre como ele. Estou plenamente ciente disso. Dado o estado atual do reino, esse seu sonho não pode se realizar, não importa quais métodos use. Zanak sorriu fracamente. Ele estava certo de que este era o melhor movimento que poderia fazer. Bem, que tal fazer um acordo comigo? Se eu herdar o trono, farei com que você e Klimb se casem. Eu aceito. Isso foi rápido. Tem certeza? Não há razão para recusar. Afinal, essa aposta tem a maior probabilidade de sucesso. Assim que chegou com o Marquês Raeven, eu pensei em perguntar-lhe a mesma coisa. Quer dizer que até isso já havia maquinado de antemão? Zanak sorriu amargamente como resposta, mas seu coração reagia diferente de seu rosto. Embora tivesse adivinhado que sua irmã mais nova era mais esperta do que aparentava, ele não esperava ter sido tão completamente superado por ela. Quando pensava calmamente sobre isso, não havia necessidade de Renner ser tão honesta com ele. Não, era compreensível ela ter agido dessa forma para evocar exatamente essa resposta dele. Ele amaldiçoou sua irmã em seu coração. Seu monstro. Além disso, Onii-sama, não, isso deve ser uma questão para o Marquês Raeven. O que Vossa Alteza ordena? Marquês, eu acredito que tenha um filho, não é? Tenho sim. Meu filho fez 5 anos este ano. Por quê? A imagem do rosto de seu querido filho apareceu na mente de Raeven, e ele lutou contra o desejo de agarrar suas bochechas. Ele pensou no olhar de nojo de Zanak, que estava sentado ao lado dele, e com força engoliu o desejo de cantarolar os elogios a seu filho. Por favor, me faça esposa dele. Nem pensar. Como eu poderia entregar meu filho a uma mulher como você? Raeven exclamou. Então, ele encontrou o olhar gelado de Zanak, e olhou para o rosto ainda sorridente de Renner, e ficou envergonhado com sua má conduta grosseira. Por favor, me perdoe, Vossas Altezas. Vosso servo ficou momentaneamente confuso e
Ele tossiu e depois se virou para Renner. Vossa Alteza, perdoe a minha intrusão, mas poderia dizer ao seu servo a razão para isso? Já deveria saber bem o motivo disso, não? Irmãzinha. Você veio com isso, pelo menos explique. Pretende se casar com o filho de seu servo, mas engravidar de Klimb. O filho de seu servo teria um filho com a mulher que ele amar, e esse filho continuaria com o nome da família. Vossa Alteza, seria sua mãe apenas no nome, minha suposição é correta? É um bom plano. Vossa Alteza seria capaz de ter um filho com o homem que ama, embora enganasse a todos, seu servo seria capaz de continuar a linhagem da família. Não tenho o mínimo interesse em terras ou na sucessão. Tudo o que preciso é uma estipendia para o meu filho legítimo. Não vou reivindicar sua propriedade familiar. Nesse aspecto, seu servo crê indubitavelmente em ti, Vossa Alteza. Até o pai não poderá rejeitar facilmente uma proposta como esta, de um vassalo fiel como o Marquês Raeven. O marquesado ganhará a linhagem real e você poderá estar com o homem que ama. E você será uma de minhas patrocinadoras. Ninguém perde, e qualquer traição significa que todos nós caímos juntos. É um plano perfeito. Ainda assim, não deveria estar falando sobre esse tipo de coisa na minha frente. Eu apenas queria ter certeza de que estava do meu lado, Onii-sama. E duvido muito que ficaria feliz sabendo disso em cima da hora, não é mesmo? Zanak não respondeu. Isso porque Renner estava certa. Ademais, ele não poderia recusar uma proposta como essa, onde cada um protegia as fraquezas do outro. Ela poderia ter um parafuso solto, mas alguém tão excelente quanto ela era um talento indispensável para o futuro do reino. Enfim, creio que já falamos demais sobre nós mesmos. É verdade que Vossa Alteza se envolveu com a 8 Dedos? E capturou o chefe envolvido no comércio de escravos? Precisamente. É como Klimble disse. Assim, desejo pressionar o ataque antes que a 8 Dedos recue para as sombras. Como descobri as atividades da 8 Dedos dentro da capital real, desejo atacar esses locais ainda hoje. O único problema é a falta de mão de obra. Por isso o chamei, Marquês Raeven, porque desejo o empréstimo de suas forças. Zanak e Raeven se entreolharam, e Zanak foi o primeiro a falar. E quais locais pretende atacar? Renner entregou-lhes o pergaminho transcrito e os dois olharam rapidamente. E esta informação já foi confirmada? Mas é claro. Eu fiz a Laquius investigar isso por mim. Acabei de receber relatórios de onde está cada uma. O problema é que todos os locais estão nos domínios de diferentes nobres. Ainda não era um problema de extraterritorialidade, mas atacar o domínio de um nobre era essencialmente desafiar o nobre em questão. Creio que não será problema. Se pudermos encontrar provas conectadas a 8 Dedos, podemos pressionar os nobres. Mesmo que não encontremos, basta insistir um pouquinho. Pelo menos saberemos onde descartam os documentos que trazem problemas. Os três riram. Não havia sinais de entusiasmo em seus risos. Então, irmã, eu tenho uma pergunta. Ou melhor, uma sugestão importante. Zanak olhou em volta. Esta foi a primeira vez que ele verificou que ninguém mais estava presente. Em outras palavras, esse era um tópico muito importante, do mais absoluto sigilo. Na verdade, nosso irmão mais velho tem recebido dinheiro de uma das divisões da 8 Dedos. Eu e o Marquês pretendíamos usar isso para expulsá-lo da sucessão, então verificamos se essa divisão tinha sedes na capital real. Já que agora nos deu a confirmação, eu estava pensando em adicioná-la à lista de alvos. Certamente. Bom que podemos destruir todas de uma só vez. Afinal, quem sabe quando teremos outra chance como essa se perdermos essa? E qual divisão seria? A de drogas. Isso é um tanto lamentável. Alguns dias atrás, eu fiz com que a Laquius atacasse 3 de seus vilarejos de plantação de drogas. Então precisará fazer sua jogada o mais rápido possível, ou vão se safar. Tudo bem. Marquês Raeven, pode agir imediatamente? Sem bem complicado. Seu servo está ciente de quais nobres não estão envolvidos com a 8 Dedos, mas nem todos são confiáveis. Da família, devem existir apenas 2 na criadagem que são limpos. Vou precisar de tempo para convencê-los, mas há outro problema. E qual seria, Marquês?
Nossas forças podem não ser suficientes para superar a 8 dedos. Alguns aventureiros poderosos poderiam enfrentar um exército inteiro sozinhos. Havia muitas teorias sobre o porquê havia tantos indivíduos sobre-humanos entre os aventureiros. A explicação mais confiável era que, sob circunstâncias extremas, o corpo, alguns poderiam dizer que o cérebro, se tornaria anormalmente ativo e acionaria um fenômeno de supercompensação, fazendo com que os parâmetros físicos de uma pessoa aumentassem exponencialmente. Outras explicações incluíram alguma forma de bênção, evolução através da absorção de mana e assim por diante. No entanto, o que todos eles tinham em comum era que os atributos físicos, mentais e mágicos do corpo aumentariam rapidamente. Havia maiores chances deste fenômeno de melhoria acontecer quando em batalha com poderosos inimigos. Dado o fato de que os aventureiros frequentemente enfrentavam poderosos monstros com habilidades variadas, era muito fácil para eles desencadearem tais fenômenos. Se o inimigo tivesse pessoal assim, soldados regulares seriam inúteis contra eles. Sua guarda pessoal não deveria ser capaz de lidar com isso, Marquês? A resposta de Raeven à pergunta de Zanak foi uma sacudida de cabeça. É verdade que são aventureiros aposentados, e todos estão acima do rank Mithril. Mas acontece que o inimigo também conta com pessoas incrivelmente poderosas. Os 6 braços é o departamento de ação da 8 dedos, e cada um deles é considerado o equivalente a um aventureiro adamantite. Qualquer um deles em campo traria problemas. Claro, assumindo que cada um lidaria com um grupo de soldados, enfim. Adamantite. A falta de palavras de Zanak era apenas o esperado. Dizia-se que cada um desses aventureiros de alto nível poderia enfrentar 1000 inimigos e vencer. Poder-se-ia até dizer que nenhuma quantidade de pessoas normais poderia sequer se opor a eles. Então, pedirei a Laqueus que a Rosa Azul se separe e tome a iniciativa, com cada uma delas ocupando um único local. Deve funcionar se os lugares em questão não tiverem 2 ou mais membros da 8 dedos. Seu servo gostaria de lembrar que são apenas 5 rosas azuis, mas o inimigo tem 6, como o nome 6 braços sugere. Sendo assim, tê-las agindo separadamente pode incorrer no pecado basal de dividir as forças, embora eu duvido que todos os 6 estejam na capital real. Se as integrantes da Rosa Azul não se importarem, podemos atacar 5 locais de uma só vez. Eu gostaria de eliminá-los todos de uma vez, mas isso será difícil. Que pena. Todos de uma só vez seria o melhor resultado. O pergaminho de Renner listou 7 locais. Incluindo o que Zanak e Raeven sabiam, isso faria 8 alvos. Infelizmente, eles não tinham tanta mão de obra. É bem irritante que tenhamos de deixar 3 alvos, mas estamos de mãos atadas. Que tal manejar aqueles que terminarem os ataques e direcioná-los para os restantes 3 locais? Creio que é a melhor solução. Vossa Alteza, mobilizar tropas na capital real será problemático. Como devemos lidar com isso? Eu falarei com o pai a respeito. Não se preocupe. Tem coisas que precisamos abrir mão, não? É um pouco ganancioso da minha parte. Só então, houve uma batida na porta. Ele chegou. As empregadas deveriam ter ido atender a porta, mas hoje elas não estavam por perto. Portanto, Raeven quem se levantou, mas Renner puxou sua mão para detê-lo antes de caminhar sem hesitação para a porta e abri-la. Depois de verificar para ver quem estava do lado de fora, Renner estava toda sorridente enquanto olhava para os outros 2. Temos alguém que pode nos ajudar a atacar o 6º local. O homem perplexo que Renner introduziu na sala era o capitão guerreiro do reino, Gazef Stronov.